Dia 16 de julho do ano 2015, mensagem para memorial. Êxodo, capítulo 20, versículo 14. Estou gravando, irmão, uma trilha de mensagem falando sobre os 10 mandamentos. Essa é a 7ª mensagem falando sobre não adulterará. Amém? É o texto mais curto que os irmãos vão ler. Vamos ler em voz de coro. Quantos acharam, digam amém. Amém. Quem não achou é só repetir comigo. Não adulterará. Vamos repetir? Não adulterará. Mais uma vez. Não adulterará. Palmas para o Senhor Jesus, podemos sentar. Adultério. Uma palavra forte. Você pode analisar ela com base no dicionário, ela tem muitos sentidos. No sentido legal, por exemplo, se esse irmão aqui, o irmão Elias, gravou um CD de louvor, de pregação, e alguém copiou e saiu vendendo, é um tipo de adultério. Sabia disso? Adultério dentro da área da pirataria. Existem várias adulterações. Por exemplo, se o pastor chegar em outro lugar, estiver lá, o Ministério Rocha de Fogo, e está outras pessoas lá tradicionais, é um tipo de adultério. O Ministério São Brasil Rocha Viva é um ministério pentecostal. É um tipo de adultério. Mas o adultério que a Bíblia fala aqui é um crime contra o próprio corpo. É um crime, irmãos, que eu vou te contar a verdade. É tão sério o adultério, que se o crente soubesse disso, ele não brincava com o adultério. A palavra adultério, no seu original, quer dizer infidelidade, basicamente. Infidelidade. Muitas pessoas acham que quando Adão e Eva caíram no Éden, eles acham que o fruto que eles provaram era o sexo, mas não era. Porque o próprio Deus disse, crescer e multiplicar. Então, se fosse esse o pecado, então Deus está doido, não foi esse. Eles poderiam ter 1000 filhos se eles quisessem. Não foi esse o crime. O crime que eles cometeram foi ter tocado em algo que Deus não mandou ele tocar. Irmão. E nós vemos com base no Gênesis capítulo 2, que Deus tem uma natureza interessante. Ele coloca a bênção e a maldição diante de você. Adão e Eva poderiam ter comido do fruto da árvore da vida. E hoje você não iria envelhecer, você não ia morrer. Mas ele preferiu o fruto da árvore da ciência, induzido por Satanás. E agora, meus queridos, em Êxodo 20, Moisés está onde? Ele está no Monte Sinai, ou Monte Horebe. E depois de ter ouvido falar sobre Deus, Deus vai falar agora sobre o homem. Honrará pai e mãe, não matarás e agora não adulterarás. Irmãos, que coisa forte. Adulterar. Esse termo é usado para pessoas casadas. Se eu sou casado, por exemplo, com uma mulher, e eu cometo ato sexual com outra, isso é adultério. Mas se é entre pessoas solteiras, isso já tem outro nome, fornicação. E é uma coisa, irmão, muito comum hoje em dia. O sexo ele foi feito para ser uma bênção entre os casais. Não era para ser banalizado como vemos hoje. A época que vemos hoje é a época mais adúltera, a época mais desgraçada que vemos hoje. Há 50 anos atrás, se uma mulher usasse um short, como vemos muitas por aí, ela ia ser levada para um lugar de loucos. Porque só quem pode ver a intimidade dela é o seu marido. Mas hoje em dia o que mais você vê, esses dias eu vi uma mulher nua mesmo, em Campo Grande, sem nada. A mulher não parecia estar drogada não. Ela andava naturalmente na frente das pessoas. Coisa forte, irmão. Pessoas que incitam outras ao adultério. Mulheres que quando vão comprar suas roupas se preocupam principalmente com o decote para poder atrair homens. Irmãos, isso é uma coisa feia que vemos hoje em dia. E Deus está falando, não adulterarás. Um dos casos de adultério que a Bíblia mostra está em Gênesis 34. Uma moça chamada Diná. Conhece um rapaz chamado Siquém, que era o príncipe de uma terra. E esse rapaz diz a Bíblia que sem se casar, cai em fornicação com ela. Outra coisa, ele não deve ter gostado e humilhou ela, diz o versículo 2. E quantas crentes, irmãos, que para provar essa maravilha, vai para o mundo. E o que acontece? A pessoa do mundo, quando experimenta do corpo da pessoa, fala, você não vale nada mesmo, né? Você pregava o evangelho, que porcaria de crente você é. Irmãos,
não macule o seu corpo. Sabe o que aconteceu com Diná, irmão? Esse caso chegou aos ouvidos de Jacó e aos ouvidos dos irmãos dela. Diz a Bíblia no capítulo 34 que Amor, o pai de Siquém, tentou botar panos quentes. Falou, gente, já que eles caíram em pecado e ela já não é mais virgem, então vamos fazer o seguinte, vocês moram aqui com a gente, vocês vivem peregrinando pelo deserto, nós vamos abraçar as leis de vocês, nós vamos servir o Deus de vocês. Mas diz a Bíblia, irmão, que a ira de Simeão e Levi foi tão grande que eles mataram o filho do rei, que era Siquém, tiraram Diná de lá, mataram os homens da cidade, tocaram fogo e levaram tudo. Irmãos, pecado de adultério gera a morte. Gera desgraça. Eu me lembro de um obreiro que há muito tempo atrás caiu nesse pecado. Eu falei com ele, irmão, estão comentando coisas ruins de você e dessa irmã. Se afasta dessa casa que é melhor para você. Pois a verdade é que ele já estava nesse pecado. Sabe o que aconteceu, irmão? Ela se separou do esposo, ele ficou queimado, hoje não está com ela e apanhou muito na caixa d'água. Pecado de adultério gera morte, gera ira. Você vê outro caso de adultério que a Bíblia mostra e que não deu certo, é o caso de Abraão e Agar. Você pensa bem, Agar criou ilusões dentro dela, Sara está velha, ela vai morrer, eu já gerei um filho para esse homem e eu serei a dona de toda essa fortuna. E o que acontece? O projeto de Deus acontece em Isaac e Agar, a adúltera, vai embora do lugar. Adultério gera exclusão. Tem pessoas, irmão, que gostam disso. Eu, quando estava no mundo, eu tinha 6 mulheres. Eu tinha muita mulher, irmão. Eu era feiticeiro. As mulheres, às vezes, gostavam do meu corpo, que eu praticava arte marcial, era valente. E, às vezes, elas gostavam disso no homem. Não tinha medo de matar, nem de morrer, nem de nada. Eu achava que isso era o máximo. Quando eu atingi, irmão, o nível de conversão, eu vi o problema que eu trouxe para mim. Hoje eu vejo essas mulheres e muitas delas me odeiam. Que descobriram que muitas delas foram conquistadas com feitiçaria, outras porque foram enganadas. E hoje algumas delas estão na igreja, mas têm dificuldade de me encarar nos olhos. Por quê? Adultério. Adultério é um pecado. E o que você vê hoje em dia, irmão? Liberação disso. As escolas já estão dando máquinas de preservativos. Desculpa estar falando sobre isso, mas Deus está mandando falar. Vivemos uma vida adúltera. Hoje em dia, homem se fornica com homem. Você vê até esse Facebook. E eles querem dizer que nós somos errados por desaprovar isso. Tem um presbítero, ele veio de São Paulo, ele disse que a perseguição está tão grande contra a igreja por causa disso, que não se pode mais falar isso nos altares. Irmãos, o dia que nós não pudermos pregar a verdade nesse altar, é melhor fechar a igreja e tornar isso aqui uma mercearia. Temos que falar a verdade. Mesmo Deus que bradou no monte falando com voz de trovão a Moisés e disse, não adulterarás, é o Deus de hoje. E a Bíblia continua dizendo, não adulterarás. Você vê um caso de adultério segundo em Juízes. Sansão, um homem, irmãos, que a Bíblia Sagrada mostra que era chamado por Deus, julgou Israel 20 anos, mas caiu em pecado de adultério muitas vezes, irmão. Diz a Bíblia que Sansão, indo fazer a obra de Deus, caiu em adultério. Quer que te diga uma coisa? Ele foi bem sucedido. Bem sucedido. Diz o capítulo 16 de Juízes, que ele, antes de arrancar os portões dos filisteus, ele caiu em adultério com uma mulher, irmão. E você sabe o que você vê hoje em dia nos púlpitos? Adúlteros, mentirosos, pessoas que, porque Deus faz o fogo cair, ou porque Deus dá inspiração para falar, acham que vão continuar nesse pecado sem Deus cobrar, pois vai cobrar grandemente. Sansão, irmãos, é o tipo do crente que empurra a vida cristã com a barriga. Eu estou nesse pecado mesmo, e daí? É Deus que vai me salvar, não é assim que as pessoas dizem? Só que a salvação exige renúncia. Se eu não for capaz, irmão, de matar o adultério dentro de mim, é Ele que vai me matar. Quando Cristo fala sobre adultério em Mateus capítulo 5, Ele fala o seguinte, olha, se o teu olho te faz pecar, porque o adultério começa com o olho, eu não posso cair em pecado com qualquer uma das irmãs sem cobiçar. É igual o ladrão, ele não rouba sem antes querer aquilo. Então começa com o cobiçar.
Se eu conseguir quebrar isso, eu não vou precisar arrancar o meu olho. Mas Jesus disse, se o teu olho te faz pecar e você não arrancar ele fora, você vai entrar com ele inteiro dentro do inferno. E outra coisa, Jesus não está mandando você tirar o olho assim, não. A expressão ali é mutilar, é arrancar o seu olho fora. Arrancar, se ele te faz pecar. Então, para você não ficar sem seu olho, ou sem sua mão, evita pecar. Evita estimular isso. Porque tem pessoas, irmão, que gostam de estimular isso. Teve uma empresa que colocou assim uma moça bonita, com uma roupa vermelha, e escreveu assim, sexo. Aí um monte de gente botou o olho assim e eles colocaram embaixo. Pronto, já conseguimos chamar a sua atenção. Nós só queremos vender botinas de viagem. Precisava botar uma mulher bonita, loira, com as pernas de fora e olhando assim, botou sexo. E todo mundo que parava assim olhava, pensando que era algum filme novo. Então, irmão, isso é uma coisa forte dentro do homem. Quando Cristo, no capítulo 15 de Mateus, ele vai falar sobre aquilo que contamina o homem. Cristo fala assim, olha, o que contamina o homem é o que sai da boca dele. E ele cita ali, adultério. Irmão, a natureza do homem ela é tão exercitada no adultério que ele não precisa aprender com ninguém a adulterar. Ele tem dentro do gene de Adão dele toda a malícia, a mentira e tudo que ele precisa para conquistar qualquer mulher que não presta. Ele tem. Ele não precisa aprender com ninguém, nem vem TV, se bem que a TV ensina muito também. A gente tem que tomar muito cuidado com o que as crianças assistem e o que nós estamos assistindo. Porque é coisa forte, irmão. É uma coisa que está dentro do homem. Paulo, quando fala no capítulo 3 de aos Colossenses, para matar isso aí, ele diz assim, ó, fazer morrer o adultério. Então tem pessoas que oram, Senhor, mata a minha carne. Não, quem tem que matar é você. A.W. Tozer, quando ele fala sobre a cruz, ele diz assim, que a cruz de Cristo, ela é cruel com a natureza de Adão. Então é você que tem que pegar o adultério, por exemplo, pôr ele na cruz e fazer ele sofrer. Eu, quando quis matar, irmão, a prostituição na minha vida, eu quebrei vídeos pornográficos, joguei revistas de mulheres fora, cortei relações com um monte de amante que eu tinha e acabou. É assim que tem que ser. Acabar com esses perfis falsos na internet, que tem aí, até passou um perfil falso na internet. Num perfil ele é uma coisa, no outro perfil ele é outra coisa, já visando essas coisas. Irmãos, vamos pensar que hoje em dia vivemos uma época adúltera. Uma época onde tem até sacerdócio gay. Um dia eu conversei com um rapaz sobre isso. Falei, meu querido, você está vivendo uma época de abominação. Ele virou para mim e falou, eu não te chamei para conversar esse assunto, porque a conversa, irmão, estava me irritando tanto. Ele atrás de mim, dentro do ônibus, e ele falou assim, olha, eu pensei em me matar porque eu sou gay, e eu não quero me relacionar com nenhuma mulher, e eu falei, eu vou me matar. Dizendo que encontrou uma pastora, que é uma psicóloga, e disse que ele poderá ser salvo a si mesmo, porque ele é gay não por opção, mas porque a natureza dele é superior a ele. Irmãos, isso é errado. Eu falei, irmão, a Bíblia fala que os sodomitas não herdarão o reino dos céus, e nem os efeminados. Ele ficou com raiva. É a geração que vemos hoje, irmão. As pessoas querem colocar Deus dentro de uma caixa de sapato e diz, eu quero ser assim, e o Senhor tem que me aceitar assim. Então, vai mudar os papéis. Nós que somos Senhor e Deus é o servo, não é verdade? Então, irmãos, vou te dizer uma coisa. Qualquer bênção que vier para uma pessoa dessa é fruto da misericórdia de Deus. Eu já reuni ministérios assim, irmão. Que a irmã, infelizmente, estava em pecado com o homem ímpio. O homem ímpio era casado, ela também. E eles vivendo em pecado. E outra coisa, eles prosperavam. Que coisa, né? As pessoas, irmão, estão vinculando o evangelho hoje, a vida sincera com Deus, com prosperidade. Tem um monte de ímpio aí, irmão. Eu sou segurança. Enquanto eu pego 100 reais como segurança, o meu chefe pega 10 mil. E ele tem um monte de mulher. É adúltero. Então o que eu quero dizer, para de vincular, para de assistir essas igrejas que só sabem pregar prosperidade. Passa a entender prosperidade no sentido de vida com Deus. Passa a entender que você precisa mortificar a carne. Sofrer, irmão, e não é fácil. Você mortificar coisas que você gosta. Entendeu? Você andar, igual muitas pessoas aí, rapazes que fazem academia, gostam de andar com as costas de todo tamanho, com peitoral, eu também já fui assim. Gostava de pular nas academias, quando eu praticava capoeira, entendeu? Então tudo isso às vezes para chamar a atenção de moço. Os rapazes hoje fazem muita coisa para impressionar as moças.
Então, em vez de fazer isso, faz de tudo para ganhá-las para Jesus. Faz de tudo para ganhar os jovens, os rapazes para Jesus. Nós temos que aprender, irmão, a matar essa natureza conquistadora e adúltera, que nós nascemos com isso. Em outro caso, irmão, de adultério, que a Bíblia mostra, é a bigamia. Você vai ver no primeiro capítulo de Samuel. Você vai ver que Eucana tinha tido uma esposa e tinha tido 5 filhos. Penina. Ele não se deu bem com essa mulher, se separou dela e agora ele tem Ana. Ah, que problema, irmão. Como a mulher de Deus sofre às vezes por causa disso. E sofria muito. E Penina dizia, vem cá, você se diz uma serva de Deus e não pode dar um filho para o seu marido? E eu, que não sirvo a Deus, dei 5. Não é isso que a gente passa às vezes, de vez em quando? Irmãos, em nome de Jesus, vamos aprender com quem vamos nos relacionar. Ana deveria pensar, não, esse homem não serve para mim, não. Mas ela foi, abraçou. Ele era uma consolação para ela, mas infelizmente ela estava complicada, irmão. Estava complicada. Eu, por exemplo, por que muitas pessoas falam, esse homem tem mais de 30 anos, que ele não se casou? Aparece oportunidade, só que eu não vou me envolver, irmão, com pessoas que não têm vida com Deus. Aparece. Missionários que falam, Deus me mostrou, te mostrou, irmão. Então deixa eu te conhecer primeiro. Aí ela fica um mêsinho na igreja, e depois volta para pagode, volta para forró. Eu falei, não pode ser de Deus uma coisa assim. Irmão, toda pessoa que almeja ter uma bênção de Deus para a sua vida, ele tem que ter paciência para estudar aquela pessoa. Não é chegar já abraçando, já querendo casar, e vamos casar. Não, já conheci pessoas assim. Não é por aí. O adultério está ligado à precipitação. Vocês lembram que eu falei sobre Sansão? Sansão amou mais a Dalila do que o conserto dele com Deus. E sabe o que aconteceu, irmão? Ele ficou cego. Porque se você não sabe, um dos aspectos de amor que a Bíblia fala é o eros. Eros é a palavra grega erotismo. A gente lembra daquele cupido que dá flechada no coração das pessoas. Você vê o capítulo 16 de Juízes, você vê que Sansão estava tão cego que ele jogou, na gíria aí, né? Jogou um verde para Dalila. Ela falou assim, vem cá, qual é a razão da sua força? Se ele fosse outra pessoa, ia falar assim, essa mulher é filisteia, ela é minha inimiga. Por que eu vou falar a razão da minha força para você? Você quer o quê? Me entregar? Se fosse outra pessoa, ia pensar isso. Mas ele estava tão cego de amor por Dalila, irmão. Dalila era uma mulher linda. Se você pegar o nome Dalila, quer dizer desejo. Os homens olhavam para Dalila e queriam ela. Os generais dos filisteus falaram assim, se você arrancar a verdade desse homem, nós vamos te dar muito dinheiro. Era uma mulher querida. Você acha que ela ia deixar de ser grande e poderosa para viver com um camponês como Sansão? É, irmão, uma coisa forte. Eu me lembro de Salomão 6, Provérbios 6, versículo 26, ele diz assim, que por causa de uma prostituta, o homem chega a mendigar pão. E foi o que aconteceu com Sansão, irmão. Sansão contou uma mentira para ela, e falou assim, alguém me amarrar com 7 vergas, eu não conseguirei sair. Os filisteus souberam disso, ela amarrou ele com 7 vergas. Pensa você no lugar de Sansão. Você acorda, você está com 7 vergas amarrados, os seus inimigos em volta de você. O que você vai pensar? O seu cônjuge te traiu, mas a paixão dele era tão grande que ele ignorou isso, irmão. Da mesma forma, tem pessoas hoje com problema no relacionamento, está vendo que a pessoa não serve para ele ou para ela, e a pessoa continua, irmão. Que ele fala, Jesus no final vai mudar o coração dessa pessoa. Meu irmão, a Bíblia diz que não podemos estar sob um jugo desigual com os infiéis. Crente, irmão, mais ou menos crente não serve para namorar com crente. Tem uma ilustração aí de um cantor que fala que gato não pode casar com ovelha, irmão. Não pode. Gato é preguiçoso, gato só anda dormindo, ovelha anda no curral. Ovelha produz leite, ovelha produz lã, ovelha dá sua vida pelo seu pastor. Então vamos tomar cuidado com esses relacionamentos que só vão gerar desgraça. Eu penso que quando Sansão ficou cego e estava lá na roda, rodando em volta perto dos filisteus, os filisteus até chamaram ele para brincar com ele, ele se lembrava da lei de Deus que diz, não adulterarás. Irmão, antes de você cair em desgraça, em falência, igual eu estava vindo para cá, estava evangelizando um jovem desviado da igreja, que por causa do adultério também desviou da presença de Deus. Se envolvia com uma mulher aqui, outra ali, daqui a pouco ele está aí mendigando no bairro Universal. A palavra de Deus, irmão, se cumpre positivamente em nossa vida e negativamente
Se você for uma pessoa que obedece a palavra, ela vai cumprir com bênçãos, vitórias e milagres. Mas se você obrar o mal e plantar pecado, você vai colher tormentas na sua vida. Eu falei sobre a bigamia, eu me lembrei de Davi. Davi, no capítulo 11, 2 Samuel, você vai ver que ele está andando no terraço da sua casa real. Aí ele, olhando a grandeza do seu reino, quem ele vê, irmão? Betseba. Que mulher é essa, gente? Davi, irmão, ele tinha síndrome de Jacó. Jacó também teve muitas mulheres. Deus nunca permitiu isso, porque por isso Deus arrancou uma costela de Adão. Se Deus quisesse, como tivesse muitas mulheres, arrancaria várias costelas de Adão. Arrancou uma costela. E o que Davi fez? Casou-se com Abigail, casou-se com Mical, casou-se com um monte de mulheres. E agora ele quer Betseba também, irmão. E ela era uma mulher tão imoral que estava chamando a atenção do rei. Ela, em vez de dizer para o rei, quando o rei mandou emissário, o rei quer te conhecer. Ela devia falar, eu sou uma mulher casada, tá? Fala com o rei que eu não quero conhecer o rei, não. Ou então se explicar para o rei, rei, eu sou uma mulher casada. Ela não se deitou com o rei, irmão. E você vê casos assim hoje. Cantoras que andam com grandes pastores e caem em pecado. Isso foi alardeado por aí em vários lugares. Por quê? Porque ela quer vender CDs e DVDs, irmão. Isso tem demais por aí. Irmão, não venda seu ministério. Fique sem vender um CD sua vida inteira, mas não venda seu ministério. Não venda. Não, eu não vou fazer isso em fim de papo. Acabou a conversa. É assim que temos que ser. E não é fácil, irmão. Você vê todo o seu investimento ir embora porque você não quer ceder a uma tentação. Eu já passei por várias tentações, irmão, nesse sentido. E graças a Deus, Deus me deu vitória. Você vê que o pecado, irmão, de Davi foi revelado no capítulo 12 de 2 Samuel. Davi tinha pensado tudo, irmão. Vou matar Urias da espada do Amalequita. Vou ficar com a mulher dele para mim. E o filho que está dentro do ventre dela, para todos os efeitos, é de Urias. E sabe o que aconteceu? Deus usou o profeta, irmão. E o profeta revelou a verdade. Eu me lembro de mim mesmo, irmão, quando eu era um crente fracassado na presença de Deus. Eu estava subindo o morro ali no Marfilho. E Deus tirou, irmão, um profeta do outro lado. Ele estava do outro lado. É para você que gosta de ficar ligando, pedindo profeta para falar com você. O profeta saiu de lá onde ele estava e veio até onde eu estava e me repreendeu. Eu falei, irmão, se converta porque Deus não está se agradando dos seus caminhos. Irmãos, não adianta pecado escondido dentro da igreja, Deus vai mostrar. Toda árvore, irmão, ela produz alguma coisa. Se você planta abacate, vai dar abacate. Se você planta jaca, vai dar jaca. E os adúlteros só conseguem plantar, infelizmente, imoralidade. Você vai ver essa pessoa, infelizmente, demonstrar aquilo que ela tem dentro dela. Nós temos um último caso, irmãos, que eu não quero falar muito, porque são muitos casos de adultério que a Bíblia mostra. Mas você vê Salomão, capítulo 11 de 1 Reis, você vê o homem mais sábio da terra, o homem mais rico, o homem que deixou um legado escriturístico e poderoso em Israel. Salomão escreveu o Salmo 72, o Salmo 127, escreveu Cantares, escreveu Provérbios, escreveu Eclesiastes, se destacou entre os maiores da terra. Você pega 1 Reis 4:32, Salomão se destaca entre os homens mais velhos do que ele. E sabe o que acontece com esse homem, irmão? Por causa da poligamia, que é um tipo de adultério, as mulheres ganham o coração dele. As mulheres ali, irmão, não estavam discutindo com Salomão. Ela falava assim, bem, você não vai hoje lá no culto, na pirâmide, não, que você mandou fazer para o meu Deus? Ah, hoje tem culto na igreja. Não, vamos lá, velho. Vamos lá. Você tem tempo que você não me dá atenção, né? Tá vendo? Você já está gostando de outra. Você tem 1000 mulheres. Aí ele ia, irmão, queimar incenso a outros deuses. Diz a Bíblia que ele queimava incenso. As mulheres falavam assim, nossa, é lindo o Deus da minha terra, né? Aí ele ficava olhando assim, interessante a cultura de vocês. Salomão, ele tinha 2 tipos de sabedoria, tá, irmão? Sabedoria terrena e a sabedoria de Deus. Aí ele falava assim, será que só existe o Deus Jeová? Será que não tem outros deuses também não? É como um crente hoje, mano, ele namora com a espírita. Aí ela está lá adorando Yara, está adorando Ogum, ou Oxalá. E aí o que acontece? Ele pensa assim, será que só tem Jesus como Deus Supremo?
talvez exista outros deuses. A cultura que eu aprendi é pentecostal, mas vai que existe outro Deus. Tem um monte de gente, irmão, já desviando da presença de Deus. Por quê? Por causa do contato com a pessoa. Irmão, quando você se une, diz a Bíblia, 1 Coríntios 6:18, quem se une à prostituta, ele se torna um corpo com ela. Ué. Você daqui a pouco está falando palavrão, está mentindo, está vivendo a vida no pecado. Então o que você tem que fazer, irmão? Se afastar. Tem coisas que a carne gosta, mas temos que mortificar. E outra coisa, somos nós que temos que mortificar. É nós que temos que acabar com esses vícios. É nós que temos que mortificar a pornografia, falando que isso também atrai adultério, né? Então nós temos, irmãos, que matar isso. Fazer isso perder existência dentro de nós, até que não exista mais nada. O último caso de adultério, irmão, que eu quero citar, que a Bíblia fala muito sobre adultério, incesto, que incesto é sexo de pessoas da mesma família. Mas eu gostaria de falar sobre a mulher adúltera que Jesus perdoou. Essa mulher, irmão, foi envolvida por um sentimento mais forte do que a razão dela. E se ela era uma mulher adúltera, então ela era uma mulher casada. Você imagine a força que o diabo faz para fazer uma pessoa dessa cair. E eu penso, irmão, que não foi só uma pessoa que fez ela cair. Outras pessoas também caíram em pecado com essa mulher. E o que acontece? Leva essa mulher até Jesus. E essa mulher, quando chega até Jesus, ela esperava que Jesus fosse citar Êxodo 20, versículo 14. Não adulterarás. E citar Levíticos 20, que fala, mata ela apedrejada. Só que Jesus disse assim, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Hoje, irmãos, somos nós, igual com esse irmão que caiu em pecado aqui nesse bairro. Tem pessoas que quando vê eles, falam assim, há um burro no meio da cara, né? Olha só, desgraçado. Tem crente que fala isso, irmão. Eu falo, irmão, cuidado que amanhã é você que pode estar nessa situação. Porque pode, irmão. Então você, antes de olhar para o erro do irmão, lembra-se que você é carne e sangue. Você não caiu nesse pecado, mas amanhã ou depois é você que pode cair. Eu conheci uma irmã que ela me julgava, irmão. Eu era um crente fraco dentro da igreja, demorei 3 anos para ficar firme. E caía nesse pecado sempre. De vez em quando as pessoas me viam jogando fliperama, sinuca, às vezes brigando no meio da rua. Foi na década de 90. Então essa senhora, uma vez, eu fui pro culto com um jovem que me ganhou para Jesus. E ela falou assim, cuidado para você não aprender coisa errada, hein? Jogando piada para mim. Eu ainda nem era convertido, irmão. Aí eu falei, vou falar nada não, porque ela é uma senhora de idade. Né? E eu não era crente, não. Não passou anos, irmão, eu virei cooperador da mesma igreja dessa senhora. Essa senhora era conhecida aqui no bairro. E soube-se que ela estava envolvida com uma pessoa casada. Falei, não pode, essa irmã aí, nossa, ela é tão severa, tão sincera. Resultado, irmão, constatou-se que estavam, o pastor recebeu uma profecia, você quando chegar em tal lugar, ele, o marido, que ela estava traindo, vai chegar perto de você e quando você estender a mão, ele vai cair de joelho. E foi dito e feito. O profeta disse, eles estão em tal lugar assim. Na hora que ele chegou no lugar, a tal pessoa estava querendo correr e se esconder. E ele caiu, irmão, no chão de joelho, de mão para cima. E ele falou assim, eu sei que vocês estão em pecado. Foram excluídos. Hoje em dia ela não existe mais, porque ela morreu, infelizmente. E ele, irmão, infelizmente teve problemas até hoje. Muitas igrejas não chamam ele para pregar, para cantar, por causa desse delito. O adultério marca a nossa vida. Muitas pessoas vão lembrar da mulher adúltera. Vão lembrar da mulher de Samaria, que tinha passado por 5 maridos e o que estava com ela não era dela. Então, irmão, quando você pensa em Davi, poucos lembram daquele que derrubou o gigante, mas lembram daquele que caiu com Betseba. Então, antes de ceder à tentação, irmão, para que ninguém fale assim, olha, pastor César é aquele que prega com autoridade. Não, ele é o César que caiu em adultério com várias mulheres. Vai ter sempre as más línguas. Então, irmão, pensa que a sua reputação como servo de Deus, como serva do Senhor, tem que ser maior do que esse desejo que te ataca. O que ataca a todo momento. Então, por isso, quando você precisar, jejua. Quando você precisar, vá para o monte. Quando você precisar, converse com pessoas maduras. Quando você precisar, às vezes nem saia de casa. Mas procure se fortalecer para você não cair.
Eu conheci o caso de uma moça, está aí para finalizar, que ela era missionária e fazia a obra de Deus, irmão, com autoridade. E ela começou a cair em pecado com um noivo. Resultado, desviou da igreja e mora com uma mulher hoje. Adultério é pecado de morte. É pecado que acaba com a reputação. Em nome de Jesus, irmão, vamos pensar nisso. E antes de flertar, antes de desejar, possamos pensar, esse olhar vai gerar uma ação e pode acabar com a minha reputação. Eu lembro até hoje quando eu me separei da minha ex-mulher. Eu falei, olha, eu quero servir a Deus, não dá para continuar com você. Ela chorou muito, irmão. Chorou, ela hoje é crente, mas não quer me olhar na cara. Que ela pensou assim, eu tenho que me divorciar para depois me casar com você. Eu falei, não, eu quero servir a Deus, não tem como, eu quero entrar em comunhão. Quando eu me separei dela, ela chorou muito, quando eu me decepcionei. E hoje até a família dela tem raiva de mim. Então, irmãos, antes que você crie inimigos por causa de um desejo irracional, lembra desse mandamento. Não adulterarás. Vamos orar agradecendo a Deus. Quantos foram edificados?